Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos aos estudos desta noite. Me chamo Almir Emílio Biazus. A oportunidade que nos é dada por Jesus, nosso mestre e nosso governador, pois sabemos o quanto somos imperfeitos, e se estamos aqui nesse momento para transmitir os estudos na live de hoje, não é porque somos uma sumidade no conhecimento do Espiritismo, mas porque somos sim devedores. Necessitamos dessa oportunidade para nos colocarmos diante do Senhor com humildade, sem orgulho e sem vaidade, pois somos um ínfimo instrumento da espiritualidade na condução desses estudos. Por isso, agradeço a oportunidade que a Casa Espírita Luz de Jesus está nos proporcionando. Que a bondade divina possa nos iluminar. Que os espíritos de luz responsáveis por acompanhar os estudos dessa noite possam nos intuir e nos inspirar. E que, ao terminarmos os estudos de hoje, possamos guardar em nossos corações um amor ainda maior entre nós, não nos esquecendo jamais do amor que Ele, nosso Mestre, dispensou a todos nós. Antes de iniciarmos, então, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, gostaria de transmitir um lembrete a todos os irmãos. O Espírito pensa, o perispírito transmite e o corpo executa. O corpo deseja, o perispírito transmite e o espírito recebe. Dito isso, meus irmãos, nesse capítulo, os itens 1 e 2, Jesus fala sobre um jugo leve. Por isso, da necessidade de lermos esses dois itens para embasar os nossos estudos dessa noite. O discípulo de Jesus, São Mateus, descreve as palavras do Mestre da seguinte forma: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E mais, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou a Jesus dizer: Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Mas Jesus, entretanto, faz depender de uma condição para a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos.
Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a advertência dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois apenas impõe como dever o amor e caridade. Dito isso, meus irmãos, através do Evangelho segundo o Espiritismo, nesses 2 primeiros itens do capítulo 6, nesse capítulo nós vamos entender que o Cristo queria dizer com o Consolador. A palavra Consolador, para todos nós, né, faz lembrar de alívio da dor, de sermos confortados. Então ele nos diz que todos os sofrimentos encontram sua consolação na fé, no futuro e na confiança na justiça divina. Que é Deus, né? Que o Cristo veio nos ensinar e explicar aos homens lá no passado, há 2000 anos. Agora, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, meus irmãos, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe traz. Foi isso que levou Jesus a nos dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Agora, se nós não acreditamos na vida futura, ou se duvidamos que Deus realmente está conosco, meus irmãos, em todos os momentos, auxiliando e em tudo o que fazemos, como é que nós iríamos nos sentir confortável, consolável, diante de tudo que nós sofremos? Dentre todas essas dores enumeradas há pouco acima, qualquer exemplo que nós pegarmos no começo do Evangelho, diante de qualquer problema, como poderemos nos sentir bem se a gente não acreditar que o amanhã será melhor? É difícil, né? Entretanto, nós sabemos que o nosso Mestre Jesus coloca uma condição para a sua assistência e a felicidade que nós tanto procuramos. Isso ele promete aos aflitos. Está na condição, na lei que ele ensina, que é o amor e a caridade. Ou seja, a partir do momento que você ama seu próximo e que pratica a caridade, passa então a entender todas as palavras que o Mestre ensinou. É um fato. Por quê? Como vamos entender o sofrimento do meu próximo, do nosso próximo, né? Como vamos entender a ignorância do nosso próximo? Como vamos ter paciência com o nosso próximo? Que eu não sinto ódio, nem amargura, nem rancor, nem raiva diante daquilo que o meu próximo me fizer? Além disso, nós estamos tendo a oportunidade de ajudá-lo a se melhorar. Agora, como eu vou fazer isso se eu não entender o que o meu próximo está passando? Nós olhamos o nosso próximo e deduzimos alguma coisa, mas nós, se não entendermos o que ele está passando, de nada vai adiantar.
Se eu não compreender por que ele está agindo assim, meus irmãos, por que ele está magoado, por que ele está magoando os outros, por quê, são os porquês que nós nos indagamos muitas vezes, e ao mesmo tempo, por que eu estou fazendo as coisas erradas, né? Temos que nos perguntar, por que eu malgoo os outros? Por que não tenho paciência diante do pouco que já conheço do Evangelho de Jesus? São perguntas que nós temos que nos fazer. Este é o entendimento que devemos ter do próximo e que, paralelamente, nos faz sondar o nosso interior igualmente. Nós temos que estar inseridos nos porquês, não só para com os outros, mas para conosco também, né? Meus irmãos, quando nós começamos a entender o próximo, nós vamos perceber que todas as aflições que já passamos na nossa vida de encarnado são um sofrimento que todos passam e que, se acreditarmos em Deus e tivermos fé de que realmente nosso Pai está presente, acontece aquilo que todos nós imaginamos. Vamos ter mais confiança, mais coragem para nos redimirmos e fazermos o enfrentamento das nossas aflições sem reclamar, sem blasfemar, né? Meus irmãos, mais uma vez temos que falar com o Evangelho de Jesus. Não embaixo do braço, né? Colocar ali, pegar o Evangelho que está aqui, colocar embaixo do braço e sair por aí dizendo eu sou espírita, eu pratico o espiritismo e tal. Não. Não é desta forma. Mas no nosso coração, nos guiando, aí sim teremos a certeza que são sofrimentos que nós mesmos pedimos para passar, para provar que aprendemos e que somos mais pacientes, ou ainda para reparar os nossos erros do passado. Quantas vezes nós paramos, meditamos e vamos buscar naquilo que nos acontece todos os dias? Será que isso eu combinei no plano espiritual? Será que isso é algo para as provas que eu devo enfrentar? São perguntas que nós nos fazemos muitas vezes, que às vezes ainda não encontramos a resposta. Mas nós temos que saber que só que nós mesmos não viemos aqui para repassar os nossos erros sozinhos, ou reparar os nossos erros sozinhos, né? Assim como não viemos aqui para observar os outros apenas reparando os seus erros sozinhos. Não é isso, não. Se fosse assim, teríamos reencarnado num planeta sozinho, né? Não teríamos necessidade de habitar num mundo com bilhões de pessoas. Não teríamos motivo nenhum para viver dentro de um lar, rodeado de uma família. Não teríamos razão para termos amigos, né? Que vida seria essa nossa se nós estivéssemos nessa condição, né? Lembram o que Jesus disse? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E aí sim, achareis repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. O que Jesus está nos colocando? Hein, meus irmãos?
quando ele diz vinde a mim, nós temos que entender que ele não quer dizer que devemos ir até ele, né? Ver Jesus pessoalmente. Não é isso que ele nos solicita. Ele pede que aceitemos as suas palavras, que entendamos a lei do nosso Pai, que ele colocou para nós. Porque quando lemos, entendemos as leis de Deus e começamos a praticá-las, a gente está indo na direção de Jesus. É dessa forma que vamos seguindo o nosso estágio evolutivo. Por isso é que estamos, todos nós nesse planeta, uns aprendendo com os outros, vivendo em comunidade, dividindo, multiplicando. Se bem que isso muitas vezes passa a ser uma utopia, né? Muitos ainda não entenderam o que Jesus quer de nós. Agora pense um pouco, pense comigo. Quando todos nós estivermos praticando a lei do amor e da caridade que ele ensinou, estaremos, meus irmãos, indo em direção de Jesus. E aí sim, quando nós nos sentirmos cansados, o Mestre nos aliviará. O Consolador nos confortará. Pois é. Se Jesus nos pede para sermos mansos e humildes de coração, meus irmãos, como ele foi, lembram quando ele se aproxima dos escribas e dos fariseus, dos sacerdotes daquela época, de Pilatos? Da mesma forma e com o mesmo amor e carinho com que ele se aproximava dos leprosos, dos pobres e dos estropiados, dos doentes, ele também não fazia diferença nenhuma, porque Jesus amava todos da mesma forma. Essa é a condição para todos nós olharmos e sentirmos a humildade do nosso Mestre. Não ver diferença nos outros e nem achar que você seja melhor do que ninguém, né? E aí Jesus termina dizendo assim: assim achareis descanso para as vossas almas. Meus irmãos, por que é que nós vivemos preocupados, agitados, então? É simplesmente porque esses sofrimentos que passamos, eles atingem todos os nossos defeitos, como a vaidade, o orgulho, a ganância, o egoísmo, e eles nos incomodam, né? Nos tiram do sério. Agora, quando nós deixamos esses nossos defeitos de lado, vivendo a plena comunhão com a espiritualidade, e essa comunhão passa necessariamente por uma moral elevada, uma sequência positiva do entendimento, do estudo das palavras de Jesus, aí sim, o crescimento vem. E passamos então a perceber que todas as nossas aflições, né, elas são passageiras. Todos os problemas do cotidiano vão deixar de nos atingir, de ter importância. Por quê? Porque todos nós estaremos suportados naquilo que Jesus veio nos ensinar. Todos os dias, meus irmãos, todos os dias nós aprendemos e crescemos um pouco mais. E o que fazíamos antes de errarmos, né?
nós passamos então a deixar de fazer automaticamente. Pois quando se aprende, a gente cresce. Essa é a norma. Basta você imaginar uma escola, todos os anos você passa de ano e vai aprendendo, vai crescendo, e aí nós, ao passo que vamos aprendendo e crescendo, vamos deixando automaticamente aquilo que nós fazíamos de errado. Por quê? Porque nós passamos a entender. E aí a evolução não se volta para trás. Não retrocedemos, só vamos progredir. Porque vamos estar realmente inseridos nos ensinamentos do Mestre. Jesus disse nas palavras de João, lembram, meus irmãos? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Outro Consolador, o Espírito de verdade. Porque Jesus foi um Consolador que veio para cá, né? E esse Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece, mas quanto a nós, quanto a vós de Jesus, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Estamos falando de Jesus. E o Espiritismo veio como um dos Consoladores prometidos, né? Jesus disse que ele iria embora, ele ia desencarnar, quando ele falou para os apóstolos, para os seus discípulos, mas que ele iria pedir ao Pai que enviasse mais um Consolador, que explicasse a todos nós melhor tudo o que ele veio ensinar. Justamente porque naquela época nós já se torna corriqueiro para nós que estamos dentro da doutrina espírita, o povo não estava preparado para compreender tudo o que ele veio explicar. Justamente pela inferioridade, né? Não podiam carregar um fardo maior do que eles tinham condições. Lembram de Nicodemos, quando Jesus disse a ele sobre a reencarnação? E Nicodemos não entendeu, então perguntou a Jesus: mas como pode um homem velho retornar à barriga de sua mãe? Jesus então disse a ele, né? Lembram? És um mestre em Israel, Nicodemos, e não entende das coisas materiais. Como é que eu posso te explicar das coisas espirituais? Jesus mostra claramente de que naquela época o povo estava mais sintonizado com a materialidade do que com o seu crescimento espiritual. Não entendiam as palavras de Jesus. Kardec também fala, através das instruções de milhares de espíritos, com estudos e investigações que Kardec fez, ele nos dá as obras básicas do Espiritismo, né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, muitas dessas mensagens são assinadas pelo Espírito da Verdade. E é através do Evangelho de Jesus, explicado claramente para todos nós, que seremos consolados. Pois ele nos disse que Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem.
que lhe pedem. Porque Deus, o poder de Deus, meus irmãos, cobre a terra, toda parte da terra, né? E por toda parte, junto com cada lágrima, colocou o nosso Pai um bálsamo, esse bálsamo que consola, né? Que são duas palavrinhas bem interessantes, que é a abnegação e o devotamento. Essas duas palavras, meus irmãos, são uma prece contínua que encerra um ensinamento profundo, lá na profundidade do nosso coração. Abnegação e devotamento pelas coisas espirituais. Portanto, a sabedoria humana ainda reside nessas duas palavras. É ali que começam a se descortinar para todos nós o entendimento do crescimento espiritual. Passamos todos nós, espíritos sofredores, a compreendermos essa verdade, ao invés de clamarmos contra as nossas dores, contra os nossos sofrimentos morais, que nesse mundo nos cabem em partilha, né? São muitos de todas as diversidades que todos nós estamos afetos a essas condições, às dores, aos sofrimentos. Então, meus irmãos, vamos tomar por divisa para nós todos essas duas palavras: devotamento e abnegação. Quando nós estivermos com a consciência voltada para o que essas duas palavras representam, para todos nós, seremos fortes. Porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade nos impõem. Vocês não tenham dúvida disso. Porque o sentimento do dever cumprido nos dará esse repouso que o espírito precisa e a resignação ao mesmo tempo, né? O coração então passa a bater melhor, a alma se acerena e o corpo se forra do desfalecimento, né? Teremos, irmão, que sermos abnegados, desprendidos, humildes, ter uma fé inabalável no Pai e obedientes às leis de Deus, para que possamos ser socorridos, como o Mestre nos fala. Lembra da história em que o jovem curioso perguntou ao Chico: Chico, você tem fé? E é claro que tenho, diz o Chico. Preciso provar para você? Então vai lá no mercado e traz um par de pernas para mim, diz o Chico. O jovem, né, responde: mas o que é isso, Chico? Você está doido? Buscar um par de pernas no mercado? E aí Chico responde a ele: se você confia em Deus, você irá encontrar um par de pernas no mercado. E aí passaram o dia conversando, né? E à tarde o Chico com o jovem, esse jovem homem, né, bastante incrédulo, passeando pela cidade, então resolveram entrar no mercado. E ao passar por uma das bancas no mercado, o proprietário chamou o Chico dizendo: olá, amigo Chico, que bom que passou por aqui, estava te procurando, deixaram um par de pernas mecânicas aqui comigo. Quem sabe você conhece alguém que esteja precisando? E o jovem homem que acompanhava o Chico no passeio olhou para o Chico, muito surpreso, e não teve coragem de dizer nada. Então, meus irmãos, para que nós possamos entender essa palavra, essa parábola,
vamos ver o que seria jugo suave. Disse Jesus: meu jugo é suave. A palavra jugo quer dizer o quê? O que Jesus está querendo nos dizer com essa palavra? É a condição que nós temos de seguir a lei, as leis. Nós sabemos que Jesus tinha condições de seguir as leis de Deus, e para ele era suave, fácil, né? Pois Jesus era amoroso, caridoso, humildade que ele tinha, muito sereno, né? Pois ele era um espírito de luz de uma grandeza enorme. Portanto, muito fácil agir por ele, né? Segundo as leis de Deus. E o fardo é leve, disse ele. O que seria esse fardo leve para nós, para o nosso entendimento? Falamos muito lá no começo das dores, dos sofrimentos. É realmente o peso do sofrimento. Por isso que quando ele foi chicoteado, Jesus, nós todos lembramos da história, sobre todos os flagelos, foi coroado com os espinhos, as humilhações que passou, ele não soltou nenhum ai. Nenhum ai. Então, por que ele disse que seria leve? Justamente, meus irmãos, porque Jesus sabia que a vida não seria só aqui, que ele continuaria vivo após a morte física, que ele estava aqui somente de passagem, assim como nós. Nós estamos aqui somente de passagem. Temos um corpo físico que habita o nosso espírito e que precisa, da mesma forma que o nosso espírito, evoluir. E foi nos dado essa oportunidade desse corpo, quando nós sabemos que muitos ainda esperam por essa oportunidade. Assim nós também, como nós, que não ficamos bravos com nada, né? Não nos revoltamos com nada, tratamos todos com muita paciência, pois temos a certeza da vida após a morte, não é? Pois é, como nós deveríamos nos comportar. Mas, infelizmente, não é bem assim, né? Teríamos que ter essa certeza, né? Tratarmos todos com muita paciência, não ficarmos bravos, nem revoltados com nada. Essa seria o nosso comportamento ideal. Mas sabemos que não é bem assim, né? Pela nossa inferioridade, é bem verdade. Portanto, meus irmãos, todos os sofrimentos, um probleminha aqui na minha... Só um momentinho, meus irmãos, que deu um probleminha aqui no meu computador, então vamos de outra forma. Todos os sofrimentos, os quais já ouvimos o relato no início desses estudos, eles encontram consolação na fé no futuro, né? Na confiança na justiça de Deus, pois foi isso que o Cristo veio nos ensinar. Por esse motivo é que nós temos a possibilidade de entendermos o fardo que Jesus falava que era leve. Ele confiava e confia em Deus, né? Ele sabia que veio aqui somente para ensinar, só para exemplificar, né? De que maneira então nós deveríamos nos comportar
Se Jesus sabia que aqui era apenas uma passagem, ele iria entrar numa sala de aula chamada Planeta Terra para nos dar uma aula. E teria que sair e esperar que nós tivéssemos entendido essa aula, que nós tivéssemos esse conhecimento, né? Veja que ele nos coloca de tal forma a condição que nós precisamos muitas vezes parar e ter esse entendimento, imaginando para nós que as dores são realmente uma possibilidade de reparação do nosso passado. Essa é a condição que ele nos traz. Imaginemos para nós uma dor no pé, já é um tormento, né? Quando nós temos essa dor no nosso pé, por qualquer coisa que nos acontece, uma humilhação, uma palavra diferente, um olhar estranho, lá vamos nós, né? Tudo para nós é enorme. Nós ampliamos aquilo que nos acontece, principalmente as coisas que diz respeito às nossas dores, né? Deveria ser diferente. Saber que amanhã será outro dia muito melhor, que não preciso guardar mágoa de ninguém, nem rancor, que devo ter paciência, pois tudo passa, e amanhã posso não estar mais aqui, né? E nada disso vai me fazer valer para o crescimento. Quando nós conjugamos esse verbo de amplitude maior, colocando a autopiedade em cima daquilo que nos acontece, sem sabermos ou não entendermos que daqui nós vamos partir, mais dia ou menos dia, nós não vamos mais estar aqui, e que tudo isso nada vai acrescentar para o nosso crescimento, nós deveríamos de pensar naquilo que Jesus ensinou, né? Por isso mesmo que Jesus na cruz disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem que sou Jesus, que sou teu filho, e que eles também são teus filhos, que não deveriam ser assim revoltados. Então te peço que os perdoa, pois não vou levar mágoa de ninguém. Jesus, nas suas palavras na cruz, ele quis dizer isso para nós, que não levaria mágoa de ninguém para nenhum lugar, né? Basta que nós tenhamos esse entendimento das palavras de Jesus. Agora, ele também fala que, entretanto, para aqueles que, ao contrário, não esperam nada após esta vida, né? Ou que simplesmente duvidam, as aflições caem com todo o seu peso. Vão atingi-los e nenhuma esperança lhe traz alívio nessa condição de amargor, de guardar as mágoas e não entender realmente que nós estamos aqui de passagem, que nós somos espíritos, que não morremos nunca
que ocupamos um corpo físico por um determinado tempo e temos que agradecer, porque se estamos aqui foi porque os nossos pais tiveram a bondade de nos aceitar e produzir um corpo adequado para o nosso espírito, né? Foi isso que levou Jesus a dizer lá atrás: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Meus irmãos, quando o teu fardo for muito pesado, quando você não aguentar mais, Jesus está aí, do teu lado, dizendo: vinde a mim, me chama que eu vou te aliviar. Basta você me escutar. Basta você ler e entender, obedecer, ter fé e acreditar em Jesus, em tudo o que ele falou. Agora, se você não acreditar em Jesus, meu irmão, não adianta chamá-lo, né? Agora, também nós temos que entender que Jesus faz depender de uma condição para a sua assistência e a felicidade que ele promete aos aflitos. E nós somos inseridos nessa condição de aflitos. Essa condição está na lei que ele ensinou, que foi ensinada por ele. Quando ele fala que o seu jugo é a observância dessa lei, que nos impõe como dever o amor e a caridade. Pouco ou quase nada vivenciado por muitos dos nossos irmãos de caminhada. Agora, se eu amo verdadeiramente na condição que Jesus ensinou, eu não vou guardar mágoa de ninguém. Devemos ver todos os nossos sofrimentos, meus irmãos, como um pagador, né? Paguei, está pago, não devo mais nada, pois não se rebelando, se desprendendo das coisas materiais e dos bens materiais, ou da matéria, né? É tudo mais fácil. Vê, meus irmãos, se você não diga, é meu corpo, é minha vida, não diga isso. A sua vida verdadeira é aquela interna, a espiritual. Você veio para ajustar a si mesmo, né? Ajustar com todos aqueles que estão ao seu redor. Esta é a lei. Amar o seu próximo como a ti mesmo, da maneira como eles são, aceitá-los como eles realmente são. Você pode dizer, mas eles são ignorantes. E daí? Será que você também já não foi? Ou não é? Muitas vezes? Isso, meus irmãos, é a falta de humildade. Nós sofremos realmente pelos nossos próprios atos. É isso que nós devemos pensar. Sofremos pelos nossos próprios atos. Agora, imagine você se Jesus não tivesse tido paciência com a gente, ou tivesse desistido de todos nós. E olha, vamos ver também que Jesus era muito superior a toda a humanidade, né? E, no entanto, meus irmãos, ele se humilhou e nos tratou a todos igualmente, distribuindo amor e caridade.
Você já se perguntou ou já pensou que há 2000 anos atrás, tamanha foi a nossa teimosia e ignorância em não querer ouvir o nosso mestre naquele tempo? Ainda estamos aqui, encarnados. São 2000 anos perdidos nas nossas experiências encarnatórias. Vamos imaginar assim, de 100 aulas que tivemos, talvez possamos dizer que aproveitamos ou aprendemos em 3 ou 4. É muito difícil seguir Jesus. Nós sabemos disso. Mas temos que ter e ser resignados diante da vontade do nosso Pai, amando e respeitando as pessoas como elas são. A frase que nós temos que ter em mente é aquela que Jesus nos fala: eu rogarei ao meu Pai e Ele vos enviará outro Consolador. Outro Consolador. Ou seja, Jesus já era um Consolador, que veio nos explicar e exemplificar como amar o nosso próximo e a Deus sobre todas as coisas. E mais ainda, de que maneira deveríamos agir e comportar-nos. Meus irmãos, nós havíamos há 2000 anos atrás, rastejando aos pés do Mestre e errando, como hoje a gente ainda erra. Mas uma coisa é verdade, nós já temos um bocadinho de conhecimento, né? Então as palavras do Mestre parece que elas começam a entrar mais fácil dentro de nós. A única coisa que nós precisamos ainda é colocá-las em prática. Muitos de nós ainda não entendeu, né? E para isso a gente precisa muitas vezes de coragem, de desprendimento. Aí você pode até pensar assim, tá, desprendimento quer dizer que eu terei que doar tudo que tenho aos pobres? Não, não é isso. É dar menos valor aos seus bens materiais. Nada te pertence, meu irmão. Tudo lhe é emprestado. E a qualquer momento você terá que partir. E tudo ficará aqui. Tudo o que você tem hoje é única e exclusivamente para facilitar a sua estada ou a sua estadia, queira como queira, no nosso planeta. Somente isso. Nada mais. Meus irmãos, nós chegamos ao final dessa live, um pouquinho longa, né? 48 minutos. Mas eu quero deixar a vocês agora, nesse momento, com muita sinceridade no coração, agradecer a oportunidade que a Casa Espírita Luz de Jesus nos deu. Sabemos que somos devedores e precisamos passar por isso. Mas eu peço a todos vocês que nesse momento fechem os olhos do corpo físico e elevem o pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Maria de Nazaré, aos benfeitores espirituais, os nossos anjos da guarda, de cada um de nós. Primeiro, para nós agradecermos a oportunidade desta noite. Depois, para elevarmos ainda mais a nossa consciência e nosso pensamento nos ensinamentos do nosso Mestre, para seguirmos a nossa caminhada
numa ascendência para o crescimento espiritual de todos nós. Despertar aqueles dons que moram dentro de nós, que foram colocados pelo nosso Pai, quando nós desembarcamos como espíritos lá no começo da nossa jornada. O despertar depende de cada um de nós. E esse despertar só se dará quando nós entendermos realmente a nossa condição aonde nos encontramos hoje. Despertarmos para as coisas que Jesus ensinou, obedecendo às leis de justiça, amor e caridade que foi dada pelo nosso Pai, mas acima de tudo, exemplificando tudo aquilo que a lei pede de nós. Amparados que fomos pelos Espíritos responsáveis pela live dessa noite, nós agradecemos. E em agradecendo, nós encerramos os estudos desta noite. Que assim seja. Meu boa noite a todos vocês, fiquem com Deus, meu abraço fraterno e até uma outra oportunidade.